energias superiores do universo, nos ligar com a equipe espiritual que nos ampara, nos acompanha, solicitando a sua intuição, e que tenhamos uma noite proveitosa de estudo, de reflexão, de diálogo, e agradecemos a presença dessas luzes que envolvem a nossa casa aqui neste momento. Está aberta a nossa reunião de estudos. Estamos, para quem está entrando na internet, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A reunião é ao vivo, hoje é 20 de março de 2013. Bem, vamos então conversar sobre gestação, reencarnação e aborto dentro da proposta da visão da ciência, da filosofia e da ética espíritas. Essa é a nossa proposta. Então vamos adiante. Pode ir passando, por favor? Bem, então o tema é este: reencarnação, gestação e aborto. Seguindo. O espírito que vai reencarnar, a pessoa que está no plano espiritual, que vai renascer, que vai reencarnar, vamos conhecer rapidamente como é que é o corpo dos espíritos, ou corpo espiritual, também chamado de perispírito. Mostrando? Bem, se isso aqui fosse o corpo físico, isso aqui seria o corpo espiritual. É semelhante, porque é o corpo espiritual que fornece o modelo energético para formar o corpo biológico. O corpo espiritual, ele possui aparelhos, órgãos, tecidos, células, moléculas, átomos, partículas subatômicas. Significa que o que nós vemos no nosso corpo biológico aqui é reflexo da estrutura extrafísica que comanda o modelo energético, a matriz, que está no corpo espiritual. Quem vê um espírito, conversa, dialoga com o espírito, ou vê com uma forma semelhante à nossa. Como é que você reconheceu a titia? Porque por causa dos olhos dela, o sorriso dela, enfim, porque o corpo espiritual da tia, ela é semelhante à que você já conhecia antes. Tá? Então, é importante nós entendermos que o corpo espiritual tem essa estrutura para nós entendermos o processo reencarnatório. Eu quero lembrar que, durante a nossa exposição, nós estamos abertos a perguntas. Vocês podem interromper a qualquer momento, só levantar o dedo, solicitar o microfone. Esse microfone, então, vocês fazem o questionamento para que a pessoa da internet possa acompanhar. Usamos aqui? Deixamos aqui sim? Tá. Bem, o problema é que o microfonezinho. Vamos adiante, seguindo. Na realidade, a nossa estrutura é um pouquinho mais complexa do que aquilo que nós falamos. Tá? Nós temos um corpo biológico aqui, temos um corpo biológico que todo mundo conhece, né? Há gordos, magros, loiros, morenos, altos, etc. É a nossa estrutura biológica aqui no planeta Terra. A nossa essência espiritual não tem forma. Nossa essência espiritual, o espírito, na essência não tem forma, não tem sexo, nada. Aqui está o corpo espiritual. Observe que há uma linha separando aqui, ó. Significa que quando nós morremos biologicamente, nós desencarnamos. Essa estrutura aqui é cremada ou enterrada. E ela desaparece sendo absorvida pela Terra. O que é isto aqui? Duplo etérico. Duplo etérico é um campo de energia vital, ou bioenergia, ou fluido vital. É um campo de energia que fixa o corpo espiritual no nosso corpo físico. Então, eu tenho esse corpo biológico, eu sou um espírito e tenho um corpo espiritual. Quando eu voltar para o meu mundo de origem, para o meu mundo espiritual,
serei enterrado ou cremado, biologicamente, tá? Esse campo de fluido vital aqui, de energia vital, deixa de ter a função, volta para a massa de energias do universo. Isso é absorvido. Exceto em alguns espíritos muito densos, muito violentos, muito agressivos, muito primitivos, que permanecem com seu corpo espiritual com ainda algum resíduo de energia vital. Permanece ainda com um pouco de fluido vital aderido. E isso gera neles uma série de dificuldades, inclusive. Bem, então aqui o indivíduo que está no mundo espiritual que vai reencarnar, ele só tem essa estrutura daqui para lá. Aqui divida o corpo mental em corpo mental superior, corpo mental inferior, mas não é prático, certo? E quem divida o espírito em corpo átmico e búdico, mas não tem assim praticidade nenhuma, certo? Isso aí já é suficiente. Tá? E mesmo corpo mental é corpo mental, onde está a mente. Tá? E assim por diante. Bem, então, daqui para cá que nós estamos tratando, né? Esse corpo mental aqui, para quem não está familiarizado, é o seguinte. Digamos, quem viu o filme André Luiz, o filme Nosso Lar, tá? Viu que o espírito André Luiz, um certo momento, ele deitou-se, dormiu com seu corpo espiritual e, dormindo, ele saiu do corpo espiritual, foi visitar a mãe dele em outra dimensão do universo, em corpo mental, certo? Corpo mental. Há até um capítulo de um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, Médium Chico Xavier, Espírito André Luiz, um capítulo chamado Corpo Mental, do livro Evolução em Dois Mundos. Então é uma terminologia genuinamente nossa, né? Da doutrina espírita. Bem, mas seguimos. Bem, aqui nós temos, pode ir mostrando as camadas, o corpo biológico, o corpo espiritual, em esquema, né? E o espírito, que é o chamado inconsciente. Inconsciente pode ter reflexos no cérebro, mas não é cérebro. Inconsciente é o nosso espírito. E há várias estruturas. Uma estrutura mais periférica, chamada inconsciente presente, onde estão os arquivos inconscientes desta vida. Por exemplo, vocês podem amanhã não saberem a cor da camisa que eu estou, certo? Não me lembro. Mas se forem hipnotizados, dizem que é amarela, porque está gravado no inconsciente presente desta vida. Mas não saberiam conscientemente dizer. E no inconsciente pretérito, é uma ampla camada de registros, milhões, bilhões e trilhões de registros de minúcias das vidas anteriores. Tá? Por exemplo, um indivíduo vai ditar um romance. Tá? Um espírito vai ditar um romance. No tempo de Roma, abria a porta, à esquerda havia um vaso com uma flor, o vaso tinha um desenho, era marrom, com tom. Ele descreve tudo. Ele não se lembra daquilo. Mas está gravado no inconsciente e ele então, por um processo de expansão da consciência, ou por hipnose, por um processo qualquer, ele acessa isso. Está lá no inconsciente. Seguindo. Bom, e aqui dentro está o chamado inconsciente puro, ou self, ou Deus em nós, ou a centelha divina. Ou seja, entre aspas, o toque divino da criação. Vós sois deuses, Deus está em vós, disse o mestre. Aqui dentro está a presença do Criador e que nos impulsiona infinitamente à evolução. Seguindo, lembro que pode fazer perguntas a qualquer momento, certo, gente? Tem outro microfone disponível, né, Adriana? Vamos adiante. Bem, padrão vibratório do espírito. Este espírito que vai reencarnar, que ainda não reencarnou, nós estamos ainda nos prolegômenos, né? Na introdução, ele tem um determinado padrão vibratório. O que significa isso? Há espíritos que têm um padrão de vibração bastante elevado. Há espíritos que têm um padrão de vibração mais baixo. O que significa isso? Diz-se,
padrão vibratório alto, um espírito iluminado, claro, inteligente, bondoso, etc. E um espírito de padrão de vibração baixo, um espírito rancoroso, invejoso, mentiroso, raivoso, e assim por diante, né? É um indivíduo, um espírito de padrão vibratório baixo. Né? No fundo, essa divisão é didática, não tem dois tipos, tem bilhões de tipos, todo mundo tem um pouquinho de cada disso dentro de si. Né? Mas, então vejamos aqui, o que é padrão vibratório? O que representa isso? Representa que os corpúsculos que compõem o corpo espiritual, as moléculas, os átomos que compõem o corpo espiritual deles, eles têm vibração maior, mais acelerada ou menos acelerada. Tá? Pode mostrar aqui. Vamos ver se tem algum movimento. Ó, certo? Aqui, o que significa aqui? Simbolizando as moléculas girando. Certo? As moléculas girando. O que torna diferente a água líquida da água em vapor? Se você acelera a vibração das moléculas da água, ela ferve, ela torna-se vaporosa. Por quê? Porque acelera a vibração das moléculas, elas se afastam, certo? E a água torna-se menos densa, mais leve, mais vaporosa. Aí você esfria aquela mesma água que ferveu, você recolhe ela num copo. Quando baixa a vibração dela, ela torna-se mais densa. As moléculas vibram menos, se aproximam, se encostam e fica líquida novamente. Não é verdade? Então, espíritos mais adiantados, eles têm maior vibração e têm as moléculas mais afastadas. Eles são mais leves, menos densos. Tá? Tem uma cor mais clara, uma luminosidade, emite inclusive uma energia sonora para quem tem sensibilidade, né? E tem um odor agradável, um perfume. Ao passo que o espírito mais denso, ele é mais obscurecido, mais acinzentado, certo? As moléculas giram mais lentamente, então ele é mais pesado, a gente diz, é um espírito pesado, certo? Porque as moléculas dele estão assim, bem próximas, bem aconchegadas, certo? Ele é mais denso, mais pesado. Então, esse espírito aqui, ele não irradia luz. Aquele lá, pela vibração, ele irradia luminosidade. Seguindo? Bem, aqui está o nosso planetinha, né? Girando, né? E ao redor do nosso planeta existem camadas, tá? Que são regiões, planos espirituais ou dimensões espirituais. Certo? Existe atração da gravidade da Terra sobre o corpo espiritual nesses planos espirituais mais próximos. Significa o quê? Significa que o espírito mais denso, mais pesado, ele não pode galgar planos superiores pelo seu próprio peso específico, pela sua própria densidade, certo? Então ele vive próximo à crosta terrena, porque ele é pesadão, certo? Portanto, ele não tem como incomodar o pessoal lá em cima. Ao passo que os espíritos superiores, eles podem descer, ajudar, atender, auxiliar e retornar para onde eles residem, certo? Porque esses espíritos mais densos, mais pesados, a matéria que compõe o corpo espiritual deles é mais pesada pelas próprias moléculas girarem mais lentamente, pelo padrão vibratório mais denso que eles têm. Bem, núcleos em potenciação e nucleares. Dentro de cada moléculazinha, de cada átomozinho do corpo dos espíritos, tem núcleozinhos de energia, certo? Tem núcleozinhos de energia. Esses núcleos estão em atividade, girando, e são núcleos em potenciação. O que é potenciação? Estão adquirindo qualidade, estão desenvolvendo. Tem potencial para desenvolverem mais. Bom, pode mostrar aqui o próximo. Bem, se nós pegarmos esses núcleos aqui, dentro de cada um deles tem uma infinidade de nucleolozinhos, de pontinhos. O
que é isso? É toda a experiência da nossa vida. Se a gente foi hipnotizado, eu disse assim, aí eu entrei em 1214, eu entrei numa sala, tinha um quadro, uma flor, eu sentei numa cadeira de palha, tinha uma mesa com uma toalha verde, está tudo registrado aqui dentro. Tudo registrado aqui dentro. Certo? Então, tudo que nós pensamos, agimos, fizemos, ou não fizemos, mas pensamos, está tudo registrado aqui. Certo? Só que, nesse exemplo aqui, é um espírito cheio de experiência, de vida, um espírito mais antigo, que tem bastante núcleos e tem um conjunto de nucléolos imenso, tem um grande potencial de informações de vivências de vidas anteriores. Né? Seguindo agora. Bem, agora vamos ver aqui um corte, pode mostrar, de uma região, de um corpo espiritual, de um espírito mais simples. Material energético pobre nos espíritos medianos. Ó. Pouco conteúdo, pouca informação, pouca vivência, pouca intelectualidade, pouco amor, etc. Então é um espíritozinho mais simples, mais ignorante. Certo? Seguindo. Bem, alimentação dos espíritos. Então estamos apresentando aquele espírito que vai reencarnar através de uma gravidez. Vamos ver como acontece. Vimos que ele tem um corpo, tem uma estrutura, tem moléculas, tem átomos, tem energias e tal. Eles se alimentam? Aí vem uma questão. Né? Bem, todo corpo no universo, que é matéria, e o corpo espiritual é matéria porque é derivado do fluido cósmico universal, segundo o livro dos Espíritos. O corpo espiritual é derivado do fluido cósmico universal, porque é matéria. Então, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele é um tipo de matéria também. Certo? O corpo de espírito é um tipo de matéria também. O que não é matéria é aquela essência espiritual lá dentro, aquele zinho brilhante ali, que não é mais matéria. Então, o que é matéria gasta energia. Espírito, no mundo espiritual do nosso planeta Terra, anda, estuda, trabalha, pensa, gasta energia. Gasta energia. Certo? Se gasta energia, tem que repor energia. Então, é uma forma de alimentação. Como seria o tipo de alimentação desses espíritos? Vamos ver. Vamos ver se mostra aqui adiante. Bem, então, como seria o tipo de alimentação desses espíritos? Um espírito muito iluminado, que tem aquele padrão energético de alta vibração, como é que ele se alimenta? Ele faz uma prece, absorve energia e acelera as suas vibrações e sente-se feliz, alegre, pleno, realizado, satisfeito. Tá? É como uma forma de alimentação dessa estrutura espiritual. Um espírito mais simples, mais ignorante, que tem menos energia, as moléculas vibram mais devagarzinho, ele entra em desgaste mais fácil. Então ele precisa de uma alimentação mais densa. Então eles têm pomares na espiritualidade, têm plantações, fazem suco de frutas, etc., de vegetação que existe no mundo espiritual. Então eles se alimentam, sim, de uma forma mais ou menos parecida com a nossa. Tá? Bem, desgaste energético do perispírito. Desgaste energético do perispírito. Significa o seguinte: um determinado espírito, ele chega e diz assim, eu não quero reencarnar não, está muito bom aqui, não quero reencarnar. Não, mas você precisa progredir, evoluir. Não, eu não estou afim, está tudo bem aqui, eu trabalho, eu ajudo os outros, tal. Não quero reencarnar. Eles conversam com ele, passam-se os anos, e ele, não, aqui estou bem, estou trabalhando aqui no meu servicinho, eu não quero reencarnar. Eu usar fralda de novo, entende? Derramar comida, e, enfim, aprender a andar, e aprender a ler e escrever. Não, Deus me livre, eu não quero reencarnar nisso. O que acontece? Com o tempo, vão se passando os anos, vai havendo o desgaste energético do perispírito. Por quê? Ele não é evoluído.
ele não tem como alimentar-se de amor, de luz, de energias superiores. Porque ele não tem esse nível de sensibilidade, de intelectualidade, de amor. Então ele precisa absorver alimentos lá dos pomares e tal. Mas isso não tem como repor mais depois de uma época. Toda máquina tem um desgaste. Então daqui a pouco o que acontece? O que vai ocorrer? Esse desgaste energético é progressivo. As moléculas vão vibrando mais devagarzinho, mais lentamente, reduzindo a energia cinética delas. Eles vão entrando em torpor, sonolência, não morrem, porque já estão no mundo espiritual. Mas ele é encaminhado automaticamente, compulsoriamente, para um processo reencarnatório. Por uma necessidade da evolução, por amor dos seus espíritos superiores, que entende que isso é importante, né? E ele, fisiologicamente, automaticamente é encaminhado para isso. Seguinte. Intervalo de tempo entre as reencarnações. Bem, aqui nós estamos vendo uma joaninha, tá? Um cachorrinho beagle. Joaninha reencarna? Reencarna. Todo ser do universo reencarna. Não existe ser que não reencarne. Evidentemente, para seres que não têm carne, na verdade, que não são carne, reencarnar não é bem adequado o termo, porque não tem carne. Então, reencarnar, renascer um corpo de carne, né? Mas todo ser do universo, além da parte biológica dele, ele tem uma contraparte espiritual. Um princípio energético, um princípio espiritual que sobrevive à morte biológica. Então, se a joaninha morre, um sapinho come a joaninha, coisa parecida, o que acontece? Ela não deixa de existir. O princípio energético dela se evapora, né? Se desprende, passa rapidamente no plano espiritual e lá então eles encaminham para um outro óvulo de um ser de espécie próxima ou idêntica, e ela retorna ali e continua o seu processo evolutivo, reencarna. Né? Daqui a pouco tem uma outra joaninha filha lá, sobrinha dela, que é ela mesma. Né? Muito bem. Então, só que esse processo é muito rápido. O percurso que o princípio espiritual de um ser simples faz pode ser minutos ou segundos. Então ele se desprende e automaticamente é atraído para um outro organismo biológico em formação do mesmo tipo. Esse cachorrinho, por exemplo, pode ser mantido no mundo espiritual durante muito tempo. Pelo amor do antigo dono, pelo carinho de vários espíritos lá que energeticamente criam o ambiente para que ele fique algum tempo lá, certo? Até renascer, até reencarnar. Muito bem. Então não há ser do universo que não retorne. Sim, amigo? Bom, eu não sabia que os animais também reencarnavam. Pois não. Então, dentro dessa afirmação, os animais que foram, como nós tínhamos o hábito de relacionar a reencarnação ao ser humano, e com essa premissa que você colocou agora, como é que ficam os animais que estão em extinção? Certo, boa pergunta. Essa pergunta, inclusive, foi feita para o espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, e ele cita, inclusive, uma espécie classicamente que desapareceu, espécies desaparecidas, como os dinossauros. Tá? Então ele coloca o seguinte, que os dinossauros, no livro Evolução em Dois Mundos, médium Chico Xavier, tá? Os dinossauros foram mantidos em planos astrais durante muito tempo por equipes de espíritos, zoólogos, estudiosos, cientistas, etc., que os mantiveram lá em corpo espiritual durante muito tempo, para que houvesse modificações na sua genética astral, para que eles pudessem renascer em outros astros. Em alguns casos, não especificamente dos dinossauros, mas em alguns casos, por exemplo, as modificações genéticas são muito pequenas, muito sutis. Então eles renascem numa espécie muito próxima. Então, se desaparecer o mico-leão dourado, ele reencarna no mico-leão prateado, por exemplo. Não sei se existe, mas por hipótese. Né? Então ele renasceria numa espécie muito próxima.
Né? Então, o princípio espiritual não deixa de existir, ele sempre retorna. Tá? Mas a pergunta é bem interessante. Muito bem. Aqui nós temos duas entidades espirituais. Esse aqui com o corpo mais denso, esse aqui com o corpo mais leve, mais sutil, com muito mais brilho ao redor, porque ele pulsa com mais velocidade, suas energias estão aceleradas, tá? Ele é iluminado e tudo mais. Essa entidade aqui vai poder ficar no plano espiritual 50, 100 anos, provavelmente, e depois vai ter que reencarnar. Esse espírito aqui pode ficar 2, 3, 5 mil anos no mundo espiritual antes de reencarnar. Que esse aqui vai repor as suas energias com amor, com prece, com sintonia, tá? Com troca de energia com outros seres de luz, e assim por diante. Tá? Consequentemente, espíritos mais simples, eles tendem a reencarnar dentro de poucas dezenas de anos. Espíritos de luz podem ficar lá milhares de anos, mas podem reencarnar no dia seguinte também. Aí é livre-arbítrio, missão importante que tem a cumprir, entende? Só que esse aqui não tem como ficar lá milhares de anos. Ele entra em desgaste. Certo? Há inclusive espíritos atrasados e violentos que são muito, não como esse aqui, mas ele é bem marronzinho, bem cinzento, não tem luzinha ao redor, né? Ele é gosmento, tem um aspecto desagradável, né? Profundamente fétido, cheira mal e tudo mais. Esses espíritos, muitas vezes, para repor a sua energia, ele vampiriza, ele suga a energia de outros seres. Por exemplo, em matadouros, né? Existem espíritos vampiros que sugam a energia do boi que está sendo morto lá. Tá? Seguindo. Bem, agora sim que vai começar o processo reencarnatório. Tá? Sintonia do espírito e a futura mãe. Olha só. Aqui nós estamos observando que a expansão energética desse espírito aqui, que já está inclusive em processo de miniaturização, está reduzindo volumetricamente o seu perispírito, preparando-se para reencarnar. Né? Quer dizer, naturalmente, a equipe espiritual do Ministério da Reencarnação, o Departamento da Reencarnação, lá na espiritualidade está cuidando desse processo. Tá? Há uma sintonia, primeiramente, global, com toda a psicosfera da mãe. Aquela luz aí, deve apagar, não? Essa luzinha aqui, daqui deve apagar? Não tem problema. Então essa psicosfera aqui da mãe, ela começa a interagir com as energias do espírito. Neste momento, geralmente, ela começa a pensar em ter um filho, ela começa a imaginar, que bom ter um neném, eu acho que eu estou grávida e tudo mais. Tá? E às vezes, então, o marido diz assim, não, mas para aí, nós já temos 3 filhos e tal. Eu disse, mas não temos nenhuma menina, seria bom e tal, né? E está vindo outro menino aí, azul. Bem, então, essa presença das energias aí, que ela começa a captar, sentir, interagir. Seguindo? Bom, essa interação de energias, ela vai depois se concentrando, tá? Energias do reencarnante, vão sintonizando com o chakra genésico materno e buscando o fluido vital do óvulo. Então, antes, com toda a psicosfera da mãe, toda a aura da mãe, depois com o chakra genésico e depois com o fluido vital do óvulo. Inclusive antes da própria ovulação, inclusive. Porque o óvulo que sai, que é solto pelo ovário, já é pelo estímulo das energias do espírito. Certo? Que traz um conjunto de características que vão sintonizar com um tipo de genética. Seguindo? O fluido vital do óvulo
começa a fixar as energias do reencarnante. Vejam só. Aqui está o chakra genésico, 4 campos de força, 4 pétalas ou 4 pás, como dizem os orientais, né? Aqui está o chakra genésico, lá está o óvulo, ao redor do óvulo está o fluido vital do óvulo. Aqui estão as energias do espírito reencarnante, certo? Então, o que acontece? O chakra genésico da futura mamãe capta as energias do espírito reencarnante, giram e são encaminhadas aqui para o fluido vital do óvulo. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Seguindo. O óvulo é envolvido e magnetizado pelas vibrações do espírito reencarnante. E o que acontece? O óvulo começa a refletir e a pulsar as vibrações do espírito reencarnante, passa a irradiá-las. Vejam que não houve fecundação ainda. O espermatozoide não penetrou no óvulo. Está aqui o óvulo irradiando, refletindo as vibrações do espírito reencarnante. Para quem quiser depois ver detalhes, no nosso livro, no meu livro, Gestação, Sublime Intercâmbio, a gente tem detalhando todos esses passos aí, né? Então aqui está o óvulo irradiando as vibrações. Bom, seguindo. O espermatozoide, cujos genes vibram na mesma energia, é atraído. Quer dizer, o merecimento, olha, lá vem ele, ou a necessidade cria no óvulo a frequência que atrai o espermatozoide. Quer dizer, aqui tem uma infinidade de genes e DNA, né? E aquele espermatozoide foi atraído, por quê? Porque esse óvulo está refletindo, irradiando as vibrações do espírito reencarnante. Por exemplo, no nosso caso aí, nosso exemplo, era um menino. Não porque desenhamos em azul, né? Mas porque está atraindo o espermatozoide Y. Significa que esse espírito, embora o espírito na essência não tenha sexo, mas perispiritualmente ele traz um padrão de vibração que vai atrair aquele espermatozoide com todas as suas características que ele precisa, merece, e que é consequência das vidas anteriores, como inclusive o tipo de sexo que ele vai reencarnar, homem ou mulher. Tá? Seguindo, o grande momento. Aqui está o óvulo. Aqui está o fluido vital do óvulo. Aqui estão as vibrações do espírito reencarnante. Né? Então há o ato sexual e milhões, 200, 300 milhões de espermatozoides não conseguem penetrar no óvulo. Por quê? Muitos Romeus e a Julieta não o aceitam. Tá? Até que, de repente, aparece alguém, né, que ela se encanta. Ou seja, o óvulo aceita. O que acontece aqui? Nesse momento, olha só. Neste momento é que inicia-se o processo reencarnatório. Quando o espermatozoide penetra no óvulo e fecunda, aqui é o momento zero, o momento, o marco inicial do processo reencarnatório. Por isso, nós espíritas somos contrários ao aborto. Também. Por quê? Porque sabemos que já há um início da reencarnação neste momento, desde o primeiro segundo da gestação. Aqui já começou o processo reencarnatório. Tá? Quando o espermatozoide penetra aqui dentro, há um grande movimento energético. As partículas de um de outro se combinam, interagem, muitas reações bioquímicas. E esse fervilhar de energia aqui favorece uma mudança de dimensão para que as energias do espírito, do perispírito, né, penetrem
e se liguem molécula a molécula do ovo ou zigoto. Sim? Ricardo, por que de tantos milhões de espermatozoides, só aquele passou? Podia explicar um pouquinho melhor isso? Pois não. Inclusive, essa questão que o Luciano lembrou, que é interessante, né? Quando, numa época que eu dava aula de biologia, né, um dia um aluno me perguntou: professor, como é que pode um espermatozoide, aluno sempre gosta de exagerar um pouco, né? Todo ruim, tudo isso, tudo aquilo, papapá, e fez uma descrição terrível do espermatozoide, né? Ele ganha a corrida de todos e vai dar um indivíduo cego, aleijado, burro, e pintou um montão de coisas assim, cheio de nomes e tal, né? Disse, calma. Não, mas não tem gente assim, professor? Tem gente assim. Um indivíduo totalmente deformado, totalmente cheio de problemas e absolutamente com o cérebro lesado, enfim. Como é que esse espermatozoide ganhou a corrida de todos os outros e fecundou o óvulo? Porque não é a lei da natureza que diz que o mais apto evolui, há sempre adaptação, evolução, entende? O senhor não ensinou a lei de Darwin, o processo da evolução e tudo mais? Agora, como é que explicar que um espermatozoide desse ganha a corrida de todos os outros e fecunda? Aí eu levei a aula inteira explicando, mas eu não me convenci. Não sei se convenci o aluno, mas não me convenci. E aquilo me incomodou durante alguns anos. Tem que explicar porque a bioquímica de um atrai, porque não sei mais o que e tal, que os componentes ali eletromagnéticos atraem o espermatozoide. Enfim, a explicação técnica, mas para mim faltava alguma coisa. Até que, lendo uma obra espírita psicografada pelo André Luiz também, Evolução dos Mundos, que é uma das minhas preferidas, ele explica o seguinte: ele explica que quem ganha a corrida não é o mais apto, o mais veloz, nem o melhor. É aquele que tem a vibração, o genes, que vibram na frequência do espírito reencarnante. Olha, se aquele espírito reencarnante ele fez, desfez, pensou e disse e produziu na sua vida passada coisas daquela forma, ele está carregando todo aquele potencial energético, certo? E isso automaticamente vai atrair exatamente por magnetismo, por lei de atração, de afinidade, aquele espermatozoide com todos aqueles problemas. Isso não é castigo, não é punição, não é nada disso. É lei da natureza, de ação e reação. Certo? Então, aí que eu compreendi. Disse, pena que já passaram tantos anos aquele aluno, não sei mais nem quem é. Sim. Ricardo, então quer dizer que o bebê que é feito em laboratório também acontece esse tipo de ligação? Sim. Um bebê de proveta, bebê que é... Quando é feito no laboratório, suponhamos que se escolha um espermatozoide e um óvulo, o que ocorre é o seguinte, que a espiritualidade está acompanhando todo o processo. Então, suponhamos que o indivíduo tenha que vir com um trabalho significativo numa certa área e precise de certas peculiaridades. Mas o espermatozoide escolhido não tem nada daquilo. O que acontece? Olha, plano B, você não vai reencarnar, vai encarnar a moça ali, que tem toda aquela sintonia com o futuro papai, mamãe, já foi tia-avó dele, já tem isso, tem coisas para acertar lá na vida, lá no tempo da Escócia, enfim. Então vamos, plano B, reencarna outra entidade. Porque cada um de nós tem vínculos com milhares de pessoas. Na escola, no serviço, na família, como empregado, como chefe, tudo. A gente criou uma série de vínculos, série de questões para resolver, para aprimorar. Filhos, netos, sobrinhos, entende? Tudo mais, né? Namorados, histórias imensas existem, né? Então, se é manipulado um outro espermatozoide, a espiritualidade que está acompanhando o processo reencaminha outra entidade que tenha aquela possibilidade. Certo? Ok. Bom, seguindo. Bom, miniaturização do perispírito. Que tamanho tem um corpo espiritual? Bem, se um espírito se materializa, um médium do ectoplasma, ele se materializa na sala, a gente abraça o espírito, chora de emoção, corre lágrima do espírito materializado pelo seu corpo espiritual, a gente pega o pulso dele, mede o pulso, você está acelerado, você está emocionado, né? Então,
Ele tem um corpo espiritual. Que tamanho tem? Igual ao nosso. 1 centímetro, 2 maior às vezes. Certo? Então tem corpos espirituais de 1,90 m, 1,70 m, 1,50 m, enfim. Tamanho habitual nosso. Só que esse indivíduo vai ter que reencarnar num bebezinho de 50 centímetros, 45 centímetros, em torno disso. E daí como é que vai caber? Onde é que meu perispírito está? Da minha cabeça aos pés, ligado pelo corpo etérico, molécula a molécula, ao meu corpo biológico. Então agora sim, eu cresci, estou nesse tamanho. Mas quando eu reencarnei, eu tinha 50 e quebrados centímetros. Então há uma miniaturização do perispírito. Como assim miniaturização? As moléculas que compõem o perispírito, elas vão se aproximando, que nem um gás. Vai esfriando, vai reduzindo a vibração delas, elas vão se acotovelando, então aquele volume enorme de gás vai se tornar um copinho líquido, né? Quando a água esfria. A mesma coisa, o corpo espiritual vai entrando em sonolência, perdendo a consciência da situação presente, e vai acontecer isso aqui, ó. Pode mostrar. As moléculas mais próximas, e aqui está o perispírito miniaturizado. Tá? Pode mostrar? Quem viu o filme E a Vida Continua, no filme não mostra, mas no livro E a Vida Continua, fala na miniaturização do Túlio Mancini, que é um dos personagens do livro, do filme, né? E a Vida Continua. Trocas fluídicas, ou trocas energéticas, em termos de energias astrais, etéricas e tal. A mãe e o bebê trocam campos de vibração, trocam energias, há uma circulação energética entre ambos. Aqui no inconsciente pretérito da mãe, ou seja, nos arquivos de suas vidas anteriores, tem histórias que normalmente ligam à criança. Certo? Porque se ele está sendo filho dela, normalmente há um histórico que os une. Que pode ter momentos maravilhosos, momentos tristes, momentos densos, momentos desagradáveis, né? Então, há uma troca de energias entre os dois. E isso faz uma ressonância. Tá? Faz uma ressonância. Então, por exemplo, a mãe e o filho podem ter tido um acidente de trem numa vida passada e podem ter desencarnado, morrido biologicamente falando, num acidente de trem. Agora, com a presença dele, tá, dentro do útero, e as vibrações interagindo, alguma coisa pode desencadear. Ela vê um filme de um trem, ou vê uma foto de um trem, ou alguém fala, vamos viajar de trem, ela diz, não, Deus me livre e tal. Você sempre gostou de viajar de trem? Nunca teve medo de trem? Entende? Não, trem, pelo amor de Deus, tal. Tá? Então, porque faz sintonia com sua história do passado. Essas trocas de energias, muitas vezes, são causas de enjoos. É claro que a gestante pode enjoar por motivos orgânicos, fisiológicos. Tá? Mas um dos motivos de enjoo são essas trocas fluídicas que existem também. Seguindo? Outro motivo de enjoo, diferenças de nível vibratório. Aqui está uma frequência, um comprimento de onda do espírito reencarnante, por exemplo, a vibração dele. Agora mostra só a vibração da mãe. Olha, é outro comprimento de onda, outra frequência. Essa diferença de frequência de vibração, de comprimento de onda entre um e outro, né, pode também determinar enjoo. Porque às vezes é um espírito mais denso. Agora, muito cuidado para a gente não achar que está enjoando porque o espírito é atrasado. Né? Às vezes não tem nada a ver com isso. Né? Muito bem. Seguindo.
desejos da gestante. Bem, aqui está o espírito que vai reencarnar, já em processo de miniaturização, e ele tem, na sua estrutura do seu perispírito, algumas massas de energias, de fluidos que têm que ser retiradas. Ele não deve reencarnar no seu corpinho novo com aquele campo vibratório alterado. Então, o chakra genésico da mamãe filtra as energias e devolve para o campo energético externo. Que nem exaustor de cozinha, que puxa a gordura da comida e joga gordura para o quintal. Certo? Só que fica, às vezes, um pouquinho do cheirinho na cozinha. Ainda, né? Significa que um pouco das energias ficam no campo vibratório da mãe. E essas energias que permanecem no campo vibratório da mãe dão uma sensação que ela não consegue definir o que é. Eu tenho uma vontade de caminhar descalça ao luar de madrugada. Desejo da gestante, né? Quando não é uma coisa assim mais estranha, né? Um sorvete de cebola com chuchu, não sei mais o que, alguma coisa do gênero, assim, né? Então, desejo da gestante existe. Existe a fantasia, a brincadeira, o charminho. Se o marido for legal, ele até acredita e vai comprar um sorvete de chuchu e tal, tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo isso acontece também. Mas alguns dos desejos da gestante são reais. Porque é essa absorção energética que o chakra genésico faz. Certo? Isso pode determinar essa sensação subjetiva na gestante. Ok? Seguimos? Evangelho no lar durante a gestação. Estamos vendo aí luzes, energias caindo na família que está reunida fazendo a reunião de harmonização no lar, ou evangelho no lar. Né? Então eles estão lendo aqui conceitos de amor, de perdão. Enquanto estão fazendo a reunião semanal do evangelho no lar, a espiritualidade está aproveitando aquela sintonia de vibração e está colocando na água que eles colocaram em cima da mesa essas energias. E quem está recebendo essas energias? Quem toma a água, mesmo quem não tome, mas está ali no ambiente. O pai, a mãe, os irmãos e o espírito reencarnante, o bebezinho no útero materno. Está recebendo também esse fluxo de luz. Tá? Então, é um momento importante durante a gestação, no processo reencarnatório desse espírito, que tem esse momento de harmonização no lar. Tá? Pode mostrar? Tá? Conceito de prece e suação. Aqui está vendo um nascer do sol, poderia ser um pôr do sol também, e alguém está mentalizando esse nascer do sol, esse pôr do sol. Está buscando sintonia com esse sol, mentalizando o sol. Está fazendo uma oração, está pedindo que essas energias sejam absorvidas, que elas façam uma limpeza no ambiente. Né? Porque, o que é o sol? É um disco de luz e de energia? Também. Mas se pegar o livro dos Espíritos, vai ver que no Sol, entre aspas, residem seres de intenso amor e intensa sabedoria, que coordenam o sistema solar. Passear ao Sol, mentalizando, fazendo uma prece, e mentalizando as energias do Sol, é uma forma de absorção de energias de altíssima vibração. Certo? Isto é uma prece. Pode-se usar preces decoradas também, mas a sugestão da prece ligada à natureza é uma coisa interessante. Né? Interagir com a natureza. O Emmanuel, Espírito, diz o seguinte:
A natureza é o livro divino, onde Deus escreve a história da sua sabedoria. Natureza é o livro divino. Então, isto é uma prece também. Seguindo? Mentalizar isto é uma prece. Nós podemos oferecer, por mentalizar uma gestante, alguém que a gente saiba que está grávida. Vamos mentalizar essas flores, essas tulipas aqui, e vamos absorver as energias dessas tulipas. Mentalizar que se evolam, se emanam fluidos, energias dessas flores maravilhosas, e vamos direcioná-las carinhosamente a essa mamãe. Que essas energias sejam absorvidas da natureza e vamos oferecê-las como um buquê de flores iluminado, florido, perfumado, que essas energias amorosas recaiam sobre essa gestante e que esse bebê receba essa luz. Seguindo? Aqui está ela, aqui está a energia que ela está recebendo de nós, certo? E aqui está a energia envolvendo o espíritozinho, tá? O campo de vibração do espírito recebendo essa luz, tá? Nós estamos direcionando um pensamento a ela, né? Então há muitas formas de orar, todas são válidas, desde que se ore com o pensamento, com amor, com o coração, tá? Com a mente, não só com palavras. Nada contra as palavras, mas também pode ser usado. Bem, antes de passarmos isso aí, deixa eu contar um fato interessante ali sobre o Evangelho no Lar. O Luciano já conhece, Adriana, é essa história, né? O pessoal mais antigo da casa. Mas há muitos anos atrás, nós tínhamos filhos pequenos, né? E quando fazíamos a reunião do Evangelho no Lar, semanalmente, então as crianças começavam: pai, falta muito, pai. Começava a bocejar, né? Não, olha que interessante aqui, ó, olha que Jesus falou, ó, que bonito isso. Ah, tá bom, pai, falta muito. Então a gente começava a pensar como resolver essa questão, como trabalhar isso. A gente queria que eles aproveitassem esse momento. Só que ainda naquela época não tinha caído a ficha. Hoje não cai mais ficha, cai só cartão eletrônico, né? Mas não tinha caído a ficha, né? Da gente entender que se pode usar não só a forma, mas a essência da informação. Aí um dia, cheguei em casa com um livrinho diferente, chamava-se O Lobo Mau Reencarnado, né? E cheguei e coloquei o seguinte: hoje a reunião de harmonização no lar vai ser... Reunião de quê, pai? De harmonização. Não é dia do Evangelho? Mas agora a gente vai chamar de reunião de harmonização no lar. Que é isso? Eu tive que explicar, né? Bom, mas então, como é que vai ser? Bom, nós vamos ler hoje um livro. Aí os mais velhos já, né, cantaram direitinho, enquaram: o Evangelho segundo o Espiritismo. Erraram todos. Não é. O livro que nós vamos ler vai se chamar O Lobo Mau Reencarnado. Um olhou para o outro, o outro olhou para um. Esse pai tá maluco, né? Não, é o Lobo Mau Reencarnado. Mas como? Que é isso? Aí, mas o lobo reencarna? Tá interessado, né? Ah, sim, o lobo reencarna. Ah, então, como é que é a história? Então a gente começa a ler a história. Um livro espírita infantil, né? Que conta a seguinte historinha. A história começa quando termina a clássica história do Lobo Mau e do Chapeuzinho Vermelho, né? Quando, no final da história, o caçador abre a barriga do lobo e tira a vovó inteirinha, né? Na história, e o lobo morreu e a vovó vai feliz para casa. Assim termina a história clássica do Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, né? Aqui começa a história, né? E acontece então que o lobo acorda. Mas pai, o lobo não morreu? Não, espera um pouquinho, porque a morte não existe, a vida continua. O lobo acordou o lobo, espera um pouquinho. O lobo acordou e estava lambendo ele uma loba de uns olhinhos bem vermelhinhos, muito bonita, tal,
Ele, ai, que dor de cabeça. Mas pai, como é que pode ter dor de cabeça se ele já morreu? Não, é porque tem o corpo espiritual, entende? Etc. Olha, pergunta o tempo todo assim, até o final da reunião, né? Mas, continuando a história, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que ele começa a acordar e a loba diz assim, eu sou tua mãe. Minha mãe? É mesmo, minha mãe? Mas minha mãe já morreu. Aí então ele começa a acordar com um pouquinho de dor, se levanta, a loba ajuda, depois ele se recupera, vai para um hospitalzinho de lobo e tratam ele lá e tal, depois ele sai correndo pelos campos felizes e tudo mais. Depois de muito tempo ele vai para uma escolinha. Lá tem escola, pai? Tem escola. Tá? Vai à escolinha, aprende a como é ser um lobo bom, não fazer mal para os outros e tudo mais. Até que um dia, um lobo mais velho, barbudo, etc., chama ele fica muito impressionado com a beleza daquele lobo, né? Muito bonito, iluminado, e o lobo diz para ele, olha, lobo, você vai nascer de novo, você vai reencarnar. Ah, o nome do livro é O Lobo Mal Reencarnado, né, pai? É. Você vai reencarnar. Aí o lobo disse, de novo, nascer outra vez? Onde? Na casa do caçador. Não, ele vai me matar de novo. Não, é que quando você nasce outra vez, se esquece o passado. E o lobo não vai te reconhecer, nem você. Vocês vão esquecer. E vão até gostar um do outro. Ah, Deus me livre, ele me matou, não vou gostar dele nunca. Não. Aí o que aconteceu? O caçador tinha uma grande cachorra, enorme, que ia ganhar bebês. Estava namorando com o cachorrão e tal. E acontece que depois, então, ela engravida e ali reencarna o nosso lobo. E o que aconteceu? Ele era o cachorro mais bonito, mais forte, perispírito traz molde, né? Mais forte de toda a ninhada. E o caçador, então, fica com a cachorra, né? E fica com aquele filhote que era o mais bonito. E dá os outros para as outras pessoas. E ele se afeiçoa muito àquele cachorro forte, bonito, veloz e tal. E ele sai sempre com aquele cachorro para passear. Até um dia que numa caçada, e até fugir do tempo, mas não foi mal, vale a pena, é interessante. Numa caçada, o que aconteceu? Aconteceu que vinha um javali e o lobo, agora cachorro do caçador, né, pula na frente para salvar o caçador. E o javali vem e mata o lobo, mata o cachorrão. Né? Aí o caçador chora muito porque perdeu o seu grande amigo, que era o seu inimigo do passado. Né? E aí ele volta para o mundo espiritual, vai para a escolinha, a loba aparece novamente, foi a mãe tua na outra vida, não sei mais o que. Aí tudo continua de novo até que um dia chega lá aquele mais velho e diz que vai reencarnar de novo. Vocês imaginam, meus filhos, aonde é que ele vai reencarnar? Aí a mais velha diz assim, na casa do Chapeuzinho Vermelho? Claro. Por quê? Ah, porque ele tem que ficar amigo dela também, né? Exatamente. Aí ele reencarna um cachorrinho menor, mais bonitinho, mais delicado e tudo mais, e continua o processo evolutivo. E olha, foi uma reunião de evangelho no lar, que virou a reunião de harmonização no lar depois, entende? Foi ótima, nunca aprenderam tanta coisa, né? Não bocejaram nenhuma vez, porque a gente entendeu o espírito do evangelho no lar. Não é ler o evangelho simplesmente, ou decorar aquilo, ou ficar uma coisa automática, mas é criar o ambiente, a ligação com a espiritualidade, o interesse, e fazer sintonia. Faz-se a prece no final, pede-se para os amigos botarem na água, né? E assim por diante. E aqui está a nossa gestante, com o espírito reencarnando, recebendo essas energias. Seguindo. Histogênese orgânica. O que é isso? Pode mostrar aqui? Isso aqui é um embrião de peixe, de outras espécies, de répteis, mamíferos, um porquinho, aqui até chegar o embrião humano. No começo, é muito semelhante. Por quê? O crescimento embrionário recapitula os arquivos que o espírito perpassou na evolução em milhões de anos, desde as células primitivas. Certo? O espírito dormiu no mineral, sonhou no vegetal, agitou-se no animal milhões
de reencarnações até chegar na fase humana. E na pergunta 540 do Livro dos Espíritos fala aqui do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Tá? Então, recapitulamos isso. Começamos com uma célula microscópica na água, evoluímos, recordamos todas as espécies que passamos. Tá? E, ao mesmo tempo, gravamos todo o nosso passado conosco. Está tudo gravado aqui dentro. Cópias lá em cima, original aqui. Seguindo? Há uma transferência dos arquivos espirituais. Seguindo? Pode mostrar. Antes, no mundo espiritual. Agora, então, esses arquivos vão passando aqui para o bebezinho. Né? Seguindo. Expressividade genética. Bem, esse é um fenômeno interessante. Aqui está um gene, que é uma molécula de DNA, e a sua vibração ao redor. O que é expressividade genética? É o seguinte, existem genes, ou genes, né? Existem genes que dão um defeito pequenininho, e aquele mesmo gene, uma outra pessoa dá um defeito enorme, mas é o mesmo gene. Porque o gene se expressa muita exuberância. Em outro indivíduo, esse gene expressa-se muito fracamente. Essa expressividade genética decorre do seguinte, vejam só. O campo vibratório do perispírito pode fazer isso aqui. Pode atenuar a expressão do gene. E ele passa a ter menos vibração e vai influenciar menos. Seguindo aqui, ó. Aqui nós temos um outro gene e as vibrações do perispírito aqui vão fazer com que esse gene se expresse explosivamente. Então, por quê? Porque do pai e da mãe vêm algumas características que às vezes não precisam se manifestar nesse espírito, nessa encarnação. Então, são bloqueadas automaticamente pelas vibrações do próprio perispírito. Evidentemente, tudo isso tem a coordenação da espiritualidade superior. Mas esse processo segue um automatismo da lei, porque é lei de Deus, lei da natureza. Seguindo, da internet, quando tiver alguma questão, fique à vontade. Já tem, não? Não? Tudo bem. Ok. A perda da consciência e a glândula pineal. Vamos adiante. Bem, suponhamos que isso aqui fosse um fetinho, não é porque está de fralda, né? Mas suponhamos que fosse um fetinho. Pode mostrar aqui. E isso aqui fosse o símbolo do véu do esquecimento. Então, aqui está a glândula pineal, que fica no centro do cérebro de todos nós. Esta glândula pineal é o ponto principal de ligação do espírito pelo chakra coronário ao cérebro, ao córtex cerebral. Quando essa glândula pineal se forma, em torno de 3 meses e meio de gestação, neste momento, nós costumamos perder a consciência relativa às lembranças das vidas passadas. Perder consciência nesse sentido. A gente esquece conscientemente do nosso passado. Por quê? Porque nós passamos a pensar através dessa pineal de bebê, de fetinho, e através de cérebro de feto. Aí não tem como. A perda de consciência e a glândula pineal. Seguindo? Bom, aliás, antes de passarmos isso aqui, pode deixar. O fato de nós esquecermos das vidas anteriores, em termos científicos da ciência espírita, tem 2 causas. Primeiro, essa questão da glândula pineal e do fetinho ali que a gente está usando, expressa por ali agora. E segundo, aquela miniaturização que a gente faz
aquelas moléculazinhas começam a vibrar mais lentamente, se aconchegar, o perispírito vai ficando pequenininho para caber no fetinho. Então esse processo é um processo de adormecimento, de torpor. Isso faz também influenciar no esquecimento do passado. Abortos espontâneos. Bem, o espírito vai reencarnar, há todo um planejamento na espiritualidade. Há toda uma equipe que trabalha nesse sentido. Né? E, no entanto, às vezes acontecem abortos espontâneos. Ou seja, a mãe não quis abortar, o pai não quis abortar, o médico não quis abortar, e espontaneamente aconteceu um aborto. Quais as explicações espirituais para esses abortos espontâneos? Primeiro, alguns deles, não muitos, mas alguns deles são provocados mentalmente pela mãe, que não quer ter o bebê, que detesta o fato de estar grávida, até odeia. E essa postura psíquica da mãe vai enviando vibrações e acaba cortando a ligação. Então, um aborto aparentemente espontâneo, porém provocado mentalmente pelo espírito da mãe. Segundo, provocados pelo próprio espírito. Frequentemente até 3 meses, 3 meses e meio, porque depois, com a glândula pineal ali, não tem mais como voltar. É difícil o espírito querer abortar, muito raro. Não tem mais como ter esse comando, tá? Pelo menos em linhas gerais. Provocados pelo espírito. Por que o espírito provocaria o aborto? Por vários motivos. Um deles por vingança. Por exemplo, em alguns casos, há um caso muito interessante, real, de um casal que engravidou, mas eram namorados, não tinham interesse de casar tal, e fizeram aborto. O espírito chorou, se desesperou, consolaram lá em cima, disseram que ia ter outra oportunidade, entende? Ele ficou mal durante algum tempo. Aí o casal casou-se, passou a ter uma união estável. E ela engravidou logo em seguida. Aí eles, não, pois é, mas a gente, afinal de contas, está morando de aluguel, não sei mais o que e tal. E fizeram o aborto segunda vez. Foi um desespero terrível para ele. E não tinha mais como consolar o homem. Né? Passou um tempo, ela engravidou a terceira vez. Eles já tinham casa, mas eles queriam ter um carro, queriam ter isso, queriam aquilo e tal. Não tinham tempo e fizeram o terceiro aborto. Aí foi uma coisa desesperadora para ele. Na quarta vez, eles tinham tudo. Casa, carro, televisão, não sei mais o que, móvel, tudo bonitinho, bercinho, tudo amarelinho, porque pode ser menino e menina e tal. Tudo prontinho. Aí o espírito assim, agora quem não quer sou eu. Agora quem não quer, vocês vão ver como dói. Entende? Né? Aí ela engravidava, ele provocava o aborto. Ela engravidava, ele provocava o aborto. Tá? Está num livro espírita esse fato, né? Pela internet, sim? É do Jorge, nosso amigo. Ah, sim. São Paulo. São Paulo. Ouvi uma vez, durante a noite, que o ideal é o ambiente estar 100% escuro e em silêncio, para facilitar o funcionamento da pineal. E, além disso, que o sono reparador seria das 22 às 00 horas, às meia-noite, né? Sim. É isso mesmo? Olha, a glândula pineal tem uma relação com a questão da luminosidade, sim, certo? Tem relação com o dia, ela tem uma relação específica com a luminosidade. Eu não saberia dizer exatamente se é esse espaço exato de horário, mas é real, sim, que a glândula pineal tem uma relação com a questão do horário, do dia, da luminosidade, do dia e noite. Ela tem essa relação, sim. Tá? Tem relação com o círculo circadiano. Bem, doutor. Pois não? Há uma presciência do espírito que vai reencarnar de que esses eventos vão ocorrer? Há uma presciência, ele sabe que isso vai acontecer? No caso desse que provocou o aborto, não? Ou está falando genericamente? Genericamente. Quando ele vem, quando ele retorna, ele sabe que isso vai acontecer?
Ou alguém sabe que isso vai acontecer? Bem, existem reencarnações que são completamente compulsórias e o espírito não tem nenhuma consciência. Existem reencarnações que o espírito é adormecido completamente, hipnotizado, permanece em berçários no plano espiritual, depois de miniaturizado, é ligado à gestante e ele não tem a menor possibilidade de participação, porque ele não tem grau de lucidez, de bom senso, de equilíbrio para poder participar, certo? Então, há situações que ele não tem a menor consciência. Há outros espíritos que têm total consciência até perto do nascimento. Em vez de perder consciência com 3 meses e meio na pineal, ele permanece desdobrado, projetado fora do corpo, dando passe na mãe, no pai, nos irmãozinhos, espíritos de luz. Então existem situações assim. Tá? Então é muito variável. Mas pode, em cima disso, você quer perguntar? É porque quando é determinado que ele retorna, existe um projeto do que vai acontecer aqui. Exato. Então é rompido esse projeto. Sim. Então ele não vem já sabendo que naquela família vai acontecer esse evento. Não, ele que está provocando um evento, no caso de romper, né, dele provocar aborto, ele está rompendo. Por exemplo, ninguém reencarna, você vai assassinar tal pessoa. Não, ninguém reencarna assim. É uma decisão do indivíduo, vai lá e assassina. Ninguém reencarna, você vai se suicidar com 36 anos. Isso não existe. A pessoa decide por ela mesma se suicidar. Entende? Então são livre-arbítrio. O espírito humano, ele já conquistou o livre-arbítrio. Só que isso tem um certo limite. Talvez ele esteja falando da predisposição a certas situações. O espírito ter a predisposição antes de vir. Não, acho que ele está falando de ter conhecimento, não é? Isso, ciência. Eu sei que eu vou para uma família onde não vão deixar eu continuar a minha vida ou vai ser feito um aborto. Alguns espíritos têm essa consciência, mas são raros. Alguns têm capacidade para compreender isso, então eles têm essa informação. Você vai passar por essa situação porque é para o seu amadurecimento. Pois é, eu acho ótimo, vou amadurecer, vou desenvolver, meu psiquismo vai clarear, eu vou sentir a situação, vou amadurecer, ótimo. Tem outros que não querem nada disso. Ele vem por uma finalidade isso. E não permitiram que isso ocorresse. O projeto dele foi cortado. No caso da mãe, por exemplo... O espírito, é isso. Então, existe um projeto, mas existem espíritos que já têm capacidade intelectual ou outro tipo de capacidade de mudar o seu projeto. Só que são responsáveis pelo que fazem. Né? Bom, seguindo. Abortos espontâneos, verdadeiramente espontâneos. Quer dizer, nem provocado mentalmente pela mãe, nem pelo espírito, né? Aliás, ainda voltando provocado pelo espírito aqui, né? A gente acha interessante porque tem espíritos que têm trauma, eles têm fobia de reencarnar. Certo? Tem pavor de reencarnar. Simplesmente, como tem gente que tem fobia de escuro, de elevador, de passarinho até. Já vi várias pessoas com fobia de passarinho, incrível, né? Assim, né? Não, de morrer é muito comum. Muitos de nós temos pânico de morrer, né? E tem espíritos que têm pânico de reencarnar. Entende? Então eles ficam apavorados. Meu Deus, eu vou apanhar daquele pai, daquela mãe, não sei mais o quê. Entende? Naquela favela, Deus me livre, estou apavorado, né? Então eles têm pânico de reencarnar. Né? Então muitas vezes eles provocam, não por vingança, nada, por medo, por pavor. Sim. O nascimento prematuro também poderia ser uma tentativa, até por um medo de tudo aquilo que a vida ainda tem para... que ele vai ter que trilhar, né? Durante toda uma caminhada. Então, um prematuro de 6 meses, de 6 meses e meio, de 7, isso também pode ser uma tentativa de não voltar, né? De frequentemente, não ficar, né? Não. Frequentemente a causa é outra. Frequentemente o que acontece é o seguinte: existe uma fragilidade no perispírito dele, uma fragilidade no perispírito da mãe, digo da mãe porque é ela que está grávida, né?
questão com o pai tem outra explicação. Entende? Então tem uma fragilidade no perispírito dele, uma fragilidade no perispírito da mãe. Eles têm um histórico ligado à questão de gestação, de aborto, de complexo. Eles se uniram porque têm um histórico comum e eles precisam passar por essa experiência difícil para amadurecimento. E esse amadurecimento inclui a modificação da frequência energética dos campos vibratórios do seu próprio perispírito. Então, a experiência dessa prematuridade serviu para amadurecer a mãe, o pai também, conforme o caso, né? O próprio espírito drenou energias em desequilíbrio. Então, é um processo de expiação, de desenvolvimento. Tá? Bom, abortos espontâneos verdadeiros. Bem, existem várias situações. Primeiro, para reharmonização energética. Significa isso o quê? Significa que a mãe quer ter o filho, o pai quer ter o filho, todo mundo quer, o espírito quer reencarnar, está todo mundo entusiasmado, mas é um aborto espontâneo, verdadeiro. Ninguém provocou isso. Para reharmonização energética. Como assim? Vamos dar um exemplo, uma figuração. Não quer dizer que esse exemplo sempre é por isso que há esse tipo de aborto. É só um exemplo. Suponhamos que um médico e a enfermeira faziam abortos clandestinos, criminosos em vidas passadas. Reencarnam, ela reencarna primeiro e o médico vai reencarnar como filho dela. O que acontece? Ele tem no seu perispírito lesões ligadas à questão da reencarnação do aborto. Certo? Ela tem lesões perispirituais no chakra genésico ligado à mesma história. Então ela está louca para ter um filhinho, ele está querendo reencarnar, mas acontece que os dois têm um desequilíbrio nessa área. Passam pela experiência, drenam as energias, não é castigo nem punição, mas drenam as energias, espiam essas vibrações, e isso gera um amadurecimento e uma oportunidade para daqui a pouco ele possa reencarnar, ela possa ter um filho. Às vezes 2, 3 vezes ao aborto assim. Tá? Outra situação. Embrião sem espírito. Pode haver uma reencarnação. Não é reencarnação. Pode haver uma gestação sem reencarnação. Existe isso? Existe. Está na obra do Kardec e em todas as obras espíritas. A pergunta 356 do livro dos Espíritos. Está lá a pergunta. Então existe embrião sem espírito. Como assim? Óvulo, espermatozoide, unem-se, formam-se o embrião, ele desenvolve até um certo ponto. Pelo estímulo vital, pelas energias, pela genética. E depois é um aborto espontâneo, porque não tem o espírito presente. Tá? Então, existe essa possibilidade também. Tá? Bem, vamos adiante? Abortos provocados. Acho que nós podemos continuar na semana que vem com esses temas aqui, as situações dos abortos provocados, todos os tipos e que acontece espiritualmente. O anencéfalo, a questão da pílula do dia seguinte, enfim, vamos abordar essa situação do ponto de vista espiritual. Tá? Nós temos aqui alguns minutinhos e podemos oportunizar alguma pergunta se alguém quiser fazê-la. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Tá? Se não, pode preparar e trazê-la na semana que vem, que a gente vai continuar a nossa exposição. Bem, então, meus amigos, vamos acender a luz aqui. Opa! E agora? Bom, então, meus amigos, nós iniciamos então essa questão da reencarnação e da gestação. Na semana que vem a gente continua batendo papo. Já falamos que tem nosso livro sobre o assunto, se alguém quiser detalhar mais profundamente, né? E nós vamos então em função da adiantada da hora, encerrar a nossa conversa, então. Tá? Vamos, então, solicitar aí
a Helena para fazer uma precezinha de encerramento. Tá? Tá com o microfone aí, está, né? Isso. Juntando os nossos pensamentos, as nossas vibrações amorosas, vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que essa energia nos envolva e fique conosco durante toda a semana. Que assim seja. Até a próxima quarta-feira, né? Alguém